Olá! No programa de hoje a gente vai conhecer as ações sociais e o funcionamento do Hospital Nina Rodrigues na capital. A unidade realizou nos últimos 4 anos mais de 1 milhão de atendimentos. O Parlamento Cidadão começa agora. Usuários dos serviços de saúde mental oferecidos pelo governo do estado contam agora com mais uma oficina terapêutica durante o tratamento. A Fábrica de Vassouras PET. Inaugurada no Hospital Nina Rodrigues, em São Luís, a fábrica atende pessoas assistidas pelo Centro de Assistência Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS-AD estadual e presos de justiça internos no hospital. A ideia é oferecer uma ferramenta de cuidado e ressocialização, bem como de geração de renda aos pacientes e suas famílias. Neste espaço, pacientes do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís, realizam parte do tratamento terapêutico produzindo. Aqui funciona a Fábrica de Vassouras PET, um projeto implantado em fevereiro de 2019. Um dos objetivos é gerar renda para os usuários e também para o Lar de José, parceiro da iniciativa. Então nós começamos a articular que essa fábrica tivesse um ponto aqui na unidade que gerasse, junto com as atividades ofertadas pelo hospital e pelos serviços substitutivos, a confecção. A intenção é que o Lar de José possa posteriormente orientar esses usuários dos serviços e familiares e a comunidade em geral para que possam vender e, ao vender, gerar renda para a família. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, alternando pacientes do Nina Rodrigues e do CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial do Estado. Cada paciente cuida de uma etapa do processo. Nesta, por exemplo, presos de justiça internos no hospital fazem a separação e a lavagem das garrafas. Marcos, paciente do CAPS, desde que soube da oficina, tem preenchido bastante seu tempo aqui. Eu estou aqui desde o dia 20, graças a Deus, ajudando e sendo ajudado e preenchendo o meu tempo e ajudando o Lar de José. Muito gratificante estar aqui, muito gratificante. Uma obra social que a gente tem que ser ajudado para ajudar também, né? A intenção é fazer os nossos pacientes que estão se recuperando contra o vício das drogas ocupar seu tempo de maneira produtiva e, se possível, inseri-los no mercado de trabalho através da geração de renda. E com isso a gente também tem a facilidade de adesão deles melhor no próprio tratamento dentro da unidade, onde a própria medicação, o próprio processo depressivo provocado pela ausência das drogas, a insônia, a agressividade, ela modifica esse comportamento através de uma ocupação produtiva. Aqui na fábrica, 3 pacientes já acostumados com a atividade chegam a produzir até 90 vassouras por dia. E cada vassoura é vendida ao preço de R$12. Pela cidade, já existem vários pontos de venda. Além das vassouras, também são confeccionados jogos com as tampas das garrafas. Para garantir a produção, o hospital deu início a uma campanha de doação de garrafas PET, que podem ser entregues na própria unidade e em diversos pontos de coleta na capital. Nós estamos disponibilizando pontos de coleta e também pede para que as pessoas entreguem aqui ou então entre em contato com a unidade para que a gente possa buscar. A intenção é fazer várias parcerias para que a gente possa fazer essa linha de cuidado, atrelando o Lar de José, o hospital, a comunidade e os serviços substitutivos. A rotina, das 8 às 12, nós ficamos aqui com uma equipe. Normalmente essa equipe é trocada à tarde. Às vezes repetem, 1, 2 que vem da manhã, junta-se com o grupo que vem à tarde. E a importância é o tratamento deles, está acima de qualquer coisa, né? O preenchimento do tempo vago que eles têm para a situação que se encontram. E para a nossa sorte é que eles aceitam isso muito bem. A Fábrica de Vassouras é apenas um dos serviços sociais disponíveis no Hospital Nina Rodrigues. Para a gente fazer um raio-x do hospital que completou 78 anos em março, eu converso com Rui Cruz, que é diretor-geral do Hospital Nina Rodrigues, na capital. Olá, seja bem-vindo, Rui, aqui ao Parlamento Cidadão, mais uma vez. De 2015 até 2018, o hospital atingiu a marca aí de mais de 1 milhão de atendimentos.
O que significa essa marca para o hospital? Qual foi a divisão desses atendimentos? Foram atendimentos ambulatoriais, internação? Como é que foi dividido esses atendimentos, Rui? É um prazer estar aqui mais uma vez, né, nessa casa. Esse 1 milhão de atendimentos remete principalmente ao atendimento em urgência e emergência e também em serviços ambulatoriais. Mas apresentam também as oficinas terapêuticas e o trabalho realizado por toda a equipe multiprofissional, que não é apenas o médico psiquiatra, mas sim o médico clínico, neurologista, e aí vem o psicólogo, enfermeira, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, toda a equipe que atua no acompanhamento dessas atividades, em especial as pessoas com sofrimento psíquico. O que você pode elencar, Rui, de avanços nesses últimos 4 anos? O principal avanço que a gente encontra nesses 4 anos é a qualificação do profissional. E a preocupação é lidar com a saúde mental deles, agregar a eles condições de terem melhor qualidade de vida, principalmente acerca das capacitações realizadas pelo grupo de educação permanente, para que esse usuário, ao buscar, tenha pessoas capacitadas e habilitadas para fazer os demais encaminhamentos, ou então, durante o período de internação, fazer todo o procedimento para que ele possa dar continuidade. Agora, Rui, agora que a gente ainda está assim no comecinho do programa, eu queria que você falasse sobre a ideia muitas vezes equivocada de muita gente no que é o conceito de saúde mental e transtorno mental. Qual é essa diferença? Para que as pessoas possam entender e saber lidar, né, com a situação. Para que a gente possa entender melhor o que significa isso, a gente tem que remeter o significado do que é saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar biopsicossocial, ecológico, a gente pode colocar até espiritual, a maneira como uma pessoa se relaciona consigo e com os outros, com o seu meio. Se a gente for levar em consideração que as pessoas acreditam que doença mental é algo que significa a diferença de saúde mental, aí sim a gente pode ter aquele olhar de patologia, que aí no caso a gente pode colocar dentro do conceito que são vários sintomas que são agregados em uma classificação dentro do DSM-4 e aí se cria um diagnóstico, e esse diagnóstico são variados, vem de uma esquizofrenia, um autismo, um bipolar. A grande questão é a gente fazer com que esses sinais e sintomas não cheguem ao ponto de fazer com que a pessoa fique doente. Então, a gente tem que prestar bem atenção na nossa qualidade de vida, na nossa interação, no que a gente entende de saúde, para evitar esse adoecimento, para evitar esse sofrimento. Porque sofrer no dia a dia, todos nós temos problemas, sentimos raiva, frustrações, o estresse, e aí a gente pode dizer também a passagem de um luto. Então, várias situações que nós temos que acabam, se não forem bem acompanhadas e tratadas, gerar um adoecimento. E esse adoecimento pode gerar um transtorno mental e pode chegar a algo mais grave, como é o caso, que eu posso dizer, uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, e aí comportamentos que podem levar, por exemplo, a um suicídio. Então, dentro dessa escala, é bom a gente, desde o início, começar a trabalhar e falar sobre o assunto. Agora, claro, falar do assunto de maneira profissional e sempre chamando a atenção para que o estigma, os rótulos como loucura, doido, maluco, que na verdade são coisas que a gente fala no nosso cotidiano, não fiquem, não se torne um estigma, um rótulo nas pessoas. Inclusive o próprio nome do hospital, né, que a gente até hoje chama manicômio. Isso. É importante falar desses conceitos, Rui? Eu acredito, porque assim, o manicômio, como ele foi criado, por exemplo, em 1941, a colônia do Psicopatas do Maranhão. Colônia significaria exatamente aquilo, distante da sociedade, segregado, algo que as pessoas não teriam acesso. Remete também àquele conceito de hanseníase, daquelas doenças que não eram bem vistas na sociedade. Como você falou o termo manicômio, manicômio significa algo que não tem volta, algo que significa uma sujeira, que não tem interação com a sociedade, que as pessoas estão lá jogadas, colocadas e são perigosas. Então esses termos fazem com que o Hospital Nina Rodrigues ainda tenha aquela ideia de que é um lugar que as pessoas são esquecidas e que aquelas que são consideradas normais não devem frequentar, não devem conhecer e devem evitar. Nesse contexto que a gente está conversando sobre esse assunto, o que é que a lei da reforma psiquiátrica trouxe de positivo para essa realidade, né, para essa quebra de preconceitos, paradigmas?
ela trouxe novos serviços, e aí a gente coloca serviços substitutivos a esse modelo manicomial, e voltados para a comunidade, no caso, a atenção básica, os serviços substitutivos como CAPS, residências terapêuticas, unidades de acolhimento, ambulatórios, NASF, toda uma rede de cuidado que faz com que esse indivíduo não fique vinculado apenas nas internações, ou seja, internações desnecessárias, porque vem assim, vamos pensar, quando a gente pensa num hospital comum, a gente pensa da seguinte forma: nós vamos ficar o tempo que for necessário. A gente nunca pensa que vai ficar no hospital e lá vai morar, lá não é hotel, né? E o hospital psiquiátrico tem essa ideia de que a pessoa, quando for para lá, ela vai ficar lá Para sempre. para sempre. Então, a ideia da gente é fazer com que as internações, se forem um caso necessário, que seja o tempo correto, não que fique ad eterno. E os serviços CAPS, Estratégia da Família, que estão na comunidade, possam acompanhar e dar meios para que essa pessoa se sinta útil. Claro que para isso a gente precisa de toda uma capacitação dessa rede, precisa do fornecimento de medicação e de novas práticas de cuidado, práticas de prevenção. Sobre essas práticas de cuidado, um deles é a fábrica de vassouras PET, a gente mostrou aí na reportagem da Ticiane, no começo do programa. O que você pode falar, assim? Eu vi que você é um grande entusiasta também desse programa, Rui. É uma grande parceria. Nós conseguimos, de certa forma, convencer o Lar de José, que é uma entidade que faz um trabalho social muito importante, voltado para crianças, mas que também tem essa fábrica de vassoura lá, para que eles pudessem criar dentro da unidade uma estrutura física. E a gente possa fazer com que os usuários, principalmente do CAPS e do hospital, possam conseguir materializar toda uma responsabilidade, uma capacidade de responder dentro de um cunho terapêutico, mas também que gere renda. E que possa, de certa forma, voltar para a sociedade de maneira positiva. Como a gente sabe, a garrafa PET é um produto que acaba sendo despejado, colocado no lixo, ou então pouco utilizado de maneira produtiva, reutilizado. Então a gente tenta aproveitar tudo da garrafa PET. Nós pegamos a garrafa, ela como matéria-prima, nós conseguimos fazer a vassoura. Claro que essa vassoura ela tem a visão ecológica, a durabilidade dela é bem maior se comparada às outras, e a gente consegue fazer com que todo esse processo do lavar, do selecionar, do cortar, do agregar o cabo, toda a estrutura possa ser até o final dela algo vendido para a comunidade, que traga renda para o Lar de José, traga renda para quem está fabricando, mas também que tenha o sentido de que está sendo útil. E a gente pode até dizer que aquilo que não é aproveitado se torne material de subprodutos para oficinas e volte para a sociedade de uma outra roupagem, de uma outra maneira. E aí a gente vem buscando outras parcerias para que a gente possa fazer com que a sociedade entenda que lá existe uma fábrica de vassoura, existem pessoas que estão participando, mas existe também um ideal de saúde, um ideal de inclusão social, de reintegração de toda uma rede de cuidado, que precisa da comunidade, que ela é fundamental, mas precisa dos profissionais da saúde, dos usuários que estão lá, em especial da família. A fábrica de vassouras tem esse papel de apontar futuros, apontar caminhos, novos caminhos para essas pessoas. Qual é o feedback que vocês têm tido, Rui, desde que a fábrica foi inaugurada? O feedback para o usuário que está lá fazendo, principalmente para aquele que é interno, no caso que eles estão cumprindo uma medida de segurança, eles olham naquela ocupação algo de esperança, de poder conseguir que a família, ao conseguir uma renda, ao ver aquele objeto, possa ter uma condição de criar um vínculo. Já aquele que é de um serviço substitutivo, como o CAPS AD, que ele tem um pouco mais de autonomia, ele tem condições de gerar renda. Agora, claro, essa renda ela tem que ser algo pensado da seguinte forma. A renda é para ser utilizado com ele, com a família, mas também com responsabilidade. Então a gente acaba criando a geração de renda, mas de maneira, uma economia, um estudo de como ele utilizar e valorizar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente consegue envolver a sociedade no ato de doar. Quebra o estigma acerca do hospital, porque entendem que o hospital ele está interagindo, isso é positivo demais. E para as crianças, quando entram no espaço, elas se sentem praticamente como se estivesse fazendo uma visita
de um teatro, de um circo. É um ambiente que eles não têm conhecimento. Então, no imaginário, elas conseguem visualizar que elas estão participando de um processo que está fazendo bem para o mundo. E essa fantasia, essa ideia, a troca de experiências faz com que a gente olhe a família de maneira bem distinta e diferente. Ela se sente cuidada pelo Estado, ela se sente um cidadão. Agora, Rui, só para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco, a gente pode doar, né? Garrafa PET, tem vários pontos de coleta já espalhados pela cidade. Inclusive, você falou aqui antes de começar o programa que o próprio complexo de comunicação, a Assembleia, na verdade, pode ser aí um ponto de coleta, né? Nós acreditamos que é um grande ponto, porque se a gente levar em consideração que nós utilizamos a garrafa PET no nosso dia a dia, no final de semana, numa água que a gente precisa beber, e nada melhor do que uma casa que significa o povo, que é a casa do povo, onde se tem uma nova visão, uma visão de cuidado, de preservação. Então eu acredito que a parceria com os funcionários, e principalmente com a escola que aqui tem, com a creche que aqui tem, a gente pode fazer esse trabalho de conscientização de todos os envolvidos. Claro, com caráter de prevenção e saúde, que é o foco, também o caráter de ecológico, ambiental, e também posso dizer que a fábrica possa vir a gerar renda para aqueles que estão produzindo e precisam, de certa forma, que esse produto seja adquirido pela população. A gente conversa mais um pouquinho daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e no Parlamento Cidadão de hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelo Hospital Nina Rodrigues na capital. Nosso convidado é o diretor-geral da unidade, Rui Cruz. Rui, a gente falou no primeiro bloco um bocado, agora a gente volta a conversar e eu queria que você falasse mais sobre as oficinas, os processos terapêuticos que são feitos lá no hospital. Se a gente for focar na fábrica de vassouras, a gente sabe que a garrafa PET existe algo que é subproduto dela, né? Porque o PET serve para vassoura, para produzir a vassoura, e a tampa nós estamos utilizando como forma de criar peças para jogos de tabuleiro. Então, nós utilizamos as tampas de várias cores, que acabam sendo selecionadas pelos pacientes, eles acabam retirando o lacre, tirando a tampa, lavando, pintando, né, para que não seja vinculada à marca do refrigerante, e também colocando o adesivo. Da mesma forma, esse jogo de tabuleiro aqui eu vou apresentar, no caso, o jogo de dama, né, o tabuleiro de dama, que é em parceria com a CEDEL, né, do Esporte e Lazer. E olha ela que lindo, gente, na tela aí, ó, acaba sendo utilizada para que as crianças aprendam e se relacionem uma com as outras e com a família. A ideia aqui é estabelecer regras, limites, lidar com frustração, que a criança, quando começa a brincar, ela está lá jogando, ela sempre quer ganhar. Aprender a lidar desde com os nãos da vida, né? Exatamente. E a gente pode assim dizer, é uma maneira de evitar o uso do celular dentro do ambiente familiar. Porque usando, a gente chama de tarja branca, que é fazer com que a pessoa faça ações produtivas e evite o uso de aparelhos celulares. Ao mesmo tempo, a gente tem no verso dicas de saúde, que nós estamos utilizando para fazer trabalho relacionado, por exemplo, à violência doméstica, à orientação nutricional. No caso, esse a gente está utilizando para prevenção do suicídio, sem falar no termo suicídio, mas sim no estabelecimento de vínculo entre as pessoas. Pequeno. Isso, é o termo que a gente está utilizando porque é algo nosso, algo do Maranhão, algo que remete à vamos dizer, nossa linguagem, que a gente acaba envolvendo. Então, a ideia é fazer esse ciclo de cuidado, colocar a criança para cuidar do mundo, vamos assim dizer, doando a garrafa PET, e a gente faz a contagem de história para as crianças, essas histórias... Isso nas escolas ou lá no próprio local? Nas escolas. Sim. Então, a ideia é fazer esse projeto. Isso, é fazer esse ciclo. Sim. Porque, claro, a população deve doar, mas sabendo que o produto vai servir para a vassoura, mas também vai servir para jogos educativos. Então, a gente faz, junto com as escolas públicas, escolas vinculadas, por exemplo, a igrejas, a gente conta as histórias, recebe as garrafas PET e depois retorna com os jogos educativos.
vários jogos de tabuleiro com várias mensagens de saúde. Então, a ideia é que a gente possa estar atrelando saúde, bem-estar, lazer e também, a gente pode dizer, prevenção. Agora, além dessas oficinas, né, do tabuleiro de dama, da vassoura PET, da fábrica de vassouras, há também outros processos terapêuticos, né? Coral, música, grafite, enfim, essas atividades, elas ajudam, né, o paciente. Ajudam. Se a gente tá for, lá, tem as melhorar. atividades das PICs, que são as práticas integrativas do SUS. Nós estamos ofertando para os usuários da unidade e profissionais acupuntura, relaxamento, auriculoterapia, arte-terapia, atividade em grupo. Nós temos empresas que estão doando pratos, e esses pratos estão servindo para pintura de quadros, de telas, tem a parte do coral, tem as visitas externas em vários ambientes, como a biblioteca pública, o SESC, que é nosso parceiro, também o circo. Então, a gente sempre faz essa troca de experiência, leva essas instituições para dentro da unidade, mas também elas abrem as portas para que a gente possa levar. Temos os projetos que são vinculados a essas instituições e acabamos, de certa forma, fazendo essa interação. Então, a unidade ela vem a se qualificar exatamente para buscar assistência para o usuário de maneira mais positiva. Agora, Rui, quando a gente fala, né, em atendimento psiquiátrico no Maranhão, o Hospital Nina Rodrigues é referência. A quem o hospital se destina, Rui? Quais são os pacientes que o hospital atende? O hospital ele busca se tornar um hospital geral, e aí sem perder a sua característica de psiquiatria. Então, essa qualificação, ela visa atender hoje toda e qualquer pessoa que tem um sofrimento psíquico que precisa de atendimento de urgência e emergência para o estado do Maranhão. E nós atendemos também até pessoas de outros estados. Então, para urgência e emergência é o Nina Rodrigues. Mas também temos serviço ambulatorial, que são atendimentos pontuais, de 2 em 2 meses, de mês em mês, ou então atendimento psicológico, vai depender de cada usuário e da necessidade dele. E aí, de preferência, pessoas que não residem em municípios que possuem CAP, Serviço de Saúde Mental. Mas nós sabemos que precisamos ampliar os serviços de saúde mental, não dentro da unidade, que ela, cada vez que ela se qualifica mais, ela estratifica e tem um olhar mais específico do cuidado para aquele indivíduo, como eu posso aqui citar os nossos ambulatórios especializados em geriatria, em psiquiatria infantil. É isso que eu quero chegar. O hospital ele atende demandas dos municípios do Maranhão inteiro. Como é que ele está estruturado hoje, Rui? Ele está estruturado tendo como base principal o serviço de urgência e emergência, o serviço de ambulatório, os leitos e utilizando a classificação de risco e também tendo como base a residência médica em psiquiatria, que nós temos 15 residentes e estamos pleiteando a residência multiprofissional. Então, a nossa intenção é fazer o trabalho de matriciamento. Matriciar significa o quê? Receber o indivíduo e encaminhá-lo, após uma avaliação, para as outras unidades, para a comunidade. Ou seja, para um leito especializado, conveniado ao SUS, as clínicas conveniadas, ou então para os CAPs, para a Estratégia de Saúde da Família. E também, claro, frente à grande demanda do Poder Judiciário, dentro do sistema penitenciário, nós atendemos tanto a parte de perícia psiquiátrica, como também do cumprimento de medida de segurança, que aí a gente pode observar que existem pacientes judiciários que fazem parte da oficina e que estão aguardando a liberação do Poder Judiciário. Agora, Rui, o interno que está lá no hospital, ele é atendido, né, por uma rede articulada de profissionais. No primeiro bloco você deu uma pincelada, mas como é que essa rede é formada? Como é que essa rede é articulada de profissionais que atuam dentro do hospital? Você falou de terapeutas, né, fisioterapeutas? Isso, nós temos cada área profissional, por exemplo, o psicólogo, ele atua em um serviço específico. O psicólogo que trabalha no ambulatório ele faz atendimento clínico e também educação, psicoeducação para os usuários. Ele participa das atividades vinculadas à psiquiatria infantil ou então à psiquiatria de jovem, adulto e de idoso, que são os outros ambulatórios. Da mesma forma, o serviço social orienta sobre benefícios, orienta sobre conseguir passe livre. Já o terapeuta ocupacional contribui para trabalhar a questão da hiperatividade, contribui também para o trabalho relacionado à aurico, à meditação, então as práticas integrativas. Já o médico, claro, ele por estar em formação, em estágio, ele
acaba trabalhando aquilo que é específico para que ele possa, ao se formar e ter o título de psiquiatra, atender às outras demandas. Já no outro serviço de internação, por exemplo, o psicólogo está habilitado para atender aquelas pessoas que estão em surto, com pensamentos negativos, por exemplo, um abalo emocional, uma violência doméstica. Já o psiquiatra já tem um protocolo de uso de medicação, de abordagem para aquelas pessoas que são usuárias de droga, que estão em depressão, que são tentantes também, ou então uma esquizofrenia. Já o enfermeiro segue também um protocolo de uso da medicação, administração dessa medicação, observação de sinais vitais. Então, a gente pode colocar, por exemplo, na enfermaria de curta permanência, já é feito um projeto terapêutico para que vise qual é durante o período que ele vai ficar, médio ou longo prazo, qual é as atividades que ele vai participar, tanto na terapia ocupacional, como também no trabalho junto com a família, para orientação para no momento que ele sair. Já o paciente judiciário é criado todo um planejamento para que veja se ele tem condições de manter o seu vínculo familiar, se ele vai conseguir atendimento fora de lá no município de onde ele reside, se está precisando fazer uma perícia, se tem um parecer realizado, se consegue já ter um nexo causal entre o crime que ele cometeu e a doença que ele apresenta. Então, essa gama de especialidades, ela ainda compõe com uma enfermaria de retaguarda clínica, que são leitos que são encaminhados da rede estadual de saúde para a realização de cirurgias, ou então pós-cirúrgicos, ou então para fechar um diagnóstico. Então, a psiquiatria também tem acesso a esses leitos e tem um olhar diferenciado no exame laboratorial, raio-x, se precisar de uma UCI, ela tem um suporte. Então, o hospital, ele, ao mesmo tempo que ele está se especializando, ele está utilizando aquilo que há de melhor dentro da rede de saúde, mas sempre alertando que precisa dos outros hospitais, da outra rede e da mudança do pensamento acerca do cuidado em saúde mental. Sim. Porque se nós conseguirmos fazer isso, claro, não é que nós vamos diminuir a nossa clientela, mas nós vamos atender melhor o cidadão, o maranhense, lá do lugar onde ele se encontra. Agora, Rui, por falar em atendimento, em equipe profissional, a gente tem acompanhado as ações do Hospital Nina Rodrigues e tem várias que me chamam a atenção. Uma delas é com relação ao próprio profissional que atua no Nina Rodrigues. Tem feito seminários, ações, encontros. Um deles me chamou a atenção um tema, que é o seguinte, estou aqui. Quando você é quem cuida de você? Então, qual a importância de vocês estarem sempre aí nessa retaguarda, né, dando esse apoio também para os profissionais que atuam no hospital? A nossa intenção é perceber que no ambiente de trabalho as pessoas adoecem. E, na realidade, no nosso cotidiano a gente é acostumado a dar respostas rápidas e não prestar atenção de uma maneira mais atenta no que pode significar um sinal, um sintoma. As pessoas estão automatizadas a dar bom dia e esperar que receba um bom dia. Se a pessoa não responder dessa maneira, ela é tida como inadequada, que é uma pessoa mal educada. Então, aquele ideal de sucesso, aquele ideal de felicidade, ela está em todos os ambientes onde nós nos encontramos. E é assim na escola, é assim na universidade, no trabalho, na família, com os colegas de infância. Todo o meio a gente vive isso. São informações rápidas, são relações superficiais. Então, o trabalho, a gente vem analisando que essas pessoas também adoecem, precisam ter um cuidado especial. E esse cuidado especial, para ser feito dentro de um hospital psiquiátrico, ele precisa garantir para o usuário e para o profissional condições que ele possam verbalizar, interagir e ter acesso àquilo que está sendo ofertado de melhor para o cidadão. Então, a gente consegue conscientizar a equipe, vamos supor, de nutrição, as cozinheiras, copeiras, o pessoal do serviços gerais, a fazer meditação, alongamento, a trazer a família para participar de algumas atividades que são ofertadas como essa. A gente consegue encaminhar para outros serviços, atendimento como psicológico, fazer preventivo, fazer orientação sobre as datas alusivas, por exemplo, como hipertensão, diabetes, câncer do colo de útero. Sim. Então, esse olhar para dentro faz com que o servidor, o profissional, sinta-se cuidado. E também com a liberdade de saber que as suas demandas emocionais, suas demandas de saúde, podem ser vistas de maneira diferente. O usuário se sentindo bem, o profissional como usuário se sentindo bem, a gente consegue fazer com que ele atenda melhor aqueles que buscam o serviço.
Então, o processo de qualificação, ele passa por treinamentos operacionais, claro, mas ele passa também sobre a mudança do olhar desse profissional sobre a própria unidade, uma maneira dele conhecer no que a unidade se propõe e fazer parte, e ver que é uma linha de cuidado, e essa linha de cuidado ele está inserido tanto como profissional como usuário. Então, se a gente for fazer, por exemplo, as PICs, você ofertar acupuntura, motion, ou então meditação, ofertar atividades esportivas, atividades lúdicas com esse profissional, para a família dele, ele se sente contemplado. Agora, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, quais são os desafios, né? Ainda são os desafios do Hospital Nina Rodrigues, do atendimento psiquiátrico, e quais são as expectativas para esse ano, as perspectivas do hospital, né, de avanço para esse ano? Eu acredito que o maior desafio é quebrar o estigma acerca da loucura. E para isso a gente só consegue se a gente trouxer a sociedade, a comunidade para dentro da unidade e fazer com que aquelas pessoas que estão sendo atendidas tenham um olhar diferente de si e com o outro. Para isso a gente tem essas práticas que são simples, servem como prevenção, mas servem também como demonstração de que o hospital eles têm que estar inserido, mesmo sendo algo que a gente possa dizer grande, que tenha um estigma, mas que ele possa servir como referência de maneira positiva para a mudança de paradigmas. Então, nós acreditamos que um dos grandes avanços é conseguir que o cuidado em saúde mental perpasse por todas as outras unidades de saúde, em especial para aquelas cidades que têm só unidade básica de saúde, que tenham um cuidado diferenciado, que possa ter uma regulação em saúde, encaminhamento de leitos, já com antecedência, sem necessitar vir para a urgência e emergência, sem um encaminhamento, vamos assim dizer, sem uma referência do qual foi o medicamento utilizado. Sim. E, principalmente, eu acredito que seria trazer à tona de que não existe diferença entre aquilo que é físico e mental, que nós somos um ser integral e que o conceito de saúde é qualidade de vida, não doença. Rui, obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia. Eu agradeço muito a oportunidade, principalmente poder estar aqui com você novamente e falar um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos pela unidade, principalmente pelo Governo do Estado e Secretaria de Saúde. Obrigada, Rui. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!